no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre humildade, tendo como exemplo a pessoa mais humilde, o maior exemplo de humildade, de amor que já se conheceu na história, Jesus Cristo. Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Fraterno Kids. Estamos conversando sobre humildade e como este valor é importante no desenvolvimento da sua criança. Já conversei sobre isso em um outro vídeo, depois dá uma olhada lá. Agora é importante saber que um vídeo não interfere no outro. Você pode continuar aqui conosco assistindo esse vídeo e depois, quando terminar, você assiste o outro vídeo também sobre humildade. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre humildade, tendo como exemplo a pessoa mais humilde, o maior exemplo de humildade, de amor que já se conheceu na história, Jesus Cristo. E eu vou contar uma história que está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 3. E aí vai contar uma história bem bacana de como Jesus, sendo o próprio Deus, foi humilde para ser batizado por uma outra pessoa. Ele sendo o próprio Deus. Agora vamos pensar aqui um pouquinho de como é importante você trazer valores éticos e morais na vida da sua criança. Porque ele vai desenvolver, tornando-se uma criança muito mais empática, solidária e também aprendendo a se relacionar com as pessoas. É importante você tirar um tempinho para conversar com o seu filho, fazer leitura da Bíblia, para que você seja o guia da sua criança. Porque a proporção que ele vai absorvendo esses valores cristãos e se apropriando deles, ele vai sofrer menos com as influências externas. Não é que ele não vai estar sofrendo um pouco com essas influências externas, mas ele vai saber quais são os valores corretos e assim poder fazer a escolha do melhor caminho, o caminho do bem e o caminho de Cristo, porque ele é o melhor caminho. Vamos para o nosso texto. Está em Mateus capítulo 3. E Jesus, ele sendo Deus, ele sente a necessidade de se batizar por João Batista. E aí diz assim, naquele tempo, João Batista foi para o deserto na Judéia e começou a pregar. Vamos para algumas curiosidades de João Batista. João Batista era primo de Jesus e contemporâneo também. A idade deles era muito parecida. Tanto é que quando Maria, mãe de Jesus, foi visitar a prima dela, Isabel estava grávida de João. Então, já existia aí uma contemporaneidade, Além disso, João Batista, quando estava ainda no ventre da mãe dele, ele se emocionou. Fala a história da Bíblia, que o bebê que estava no ventre se moveu com a chegada de Maria. Então já existia uma relação aí, desde o ventre eles dois, olha só. E tudo isso foi planejado por Deus. É importante você conversar com a sua criança sobre os planos que Deus tem em nossas vidas. Porque Deus não quer que nenhum dos filhos dele se perca. Então, a gente já começa aqui a história da salvação do mundo. Porque a Bíblia já fala em Isaías que vai vir uma pessoa antes de Jesus. E essa pessoa é João Batista. Bora ver o texto? Mateus 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto.
a respeito de João, o profeta Isaías já tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João Batista já estava no deserto nesse tempo e Isaías, antes de deles nascerem, né? João Batista e o próprio Jesus estar no mundo, Isaías já estava falando de João Batista e já falava de Jesus. E essa abram estradas retas para ele é para que cada um se arrependa dos seus pecados, endireite o seu caminho e façam coisas boas, coisas corretas diante de Deus. E olha só a humildade de João. João, versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judeia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Tinha um monte de gente já que seguia João, que sentava perto dele para ouvir falar do que Deus queria que nós fizéssemos, como Deus quer que a gente haja no nosso dia a dia, qual o caminho que Deus quer que escolhamos. E aí, então João Batista já andava com um monte de gente lá para ouvi-lo falar. E aí eles confessavam seus pecados, as pessoas que estavam seguindo ele, e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus estavam vindo, né? Vinham para ser batizados por ele. Eu vou pular daqui do versículo 7 e vou para o versículo 11, que diz assim, ó, João falando, ó, eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, dos erros cometidos diante de Deus. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. João Batista já tinha muitos seguidores e ele já estava falando para as pessoas se arrependerem, consertar as suas vidas diante de Deus. Mas ele diz assim, olha, eu estou batizando vocês para mostrar para o mundo que vocês estão arrependidos das coisas erradas que vocês fizeram. Mas vai vir uma pessoa que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E agora vem um detalhe importantíssimo. Versículo 11 ainda, viu? Ele é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. João tinha muito mais seguidores, porque Jesus ainda nem tinha começado. E mesmo assim, ele diz assim, ele é mais importante do que eu. E às vezes a gente fica, né, com essa ideia de que fulano tem tantos seguidores no Instagram, no WhatsApp, né? No WhatsApp não, que o WhatsApp não tem essa coisa de seguidores. Mas a gente fica com essas ideias assim. E aqui João Batista ele tinha muito mais seguidores que Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ele diz assim, ó, ele é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Vou pular aqui para outro versículo. E aí, no versículo 13, é que vem realmente contando a história do batismo de Jesus. Até aqui a gente viu sobre a humildade de João Batista. Morava no deserto, pregava sobre o arrependimento para que as pessoas se consertassem diante de Deus, consertassem suas vidas. E aí ele diz assim, olha, ele já anuncia, João Batista já anuncia, vai vir aquele que é mais importante do que eu. Ele mesmo, olha, tem uma pessoa que é muito mais importante do que eu, que sabe muito mais coisas do que eu. E eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Aí, no versículo 13, diz assim, naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista.
ele era muito maior, ele é muito maior do que João Batista. Mas ele foi lá para ser batizado por João Batista. Que exemplo lindo de humildade, né? Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia. E João ficou falando com ele, não, eu não sou digna de carregar suas sandálias. E você vai trazer isso para sua criança, conversar com a sua criança sobre a humildade de João. E também sobre a humildade de Jesus. Porque Jesus, ele poderia não ser batizado. E, no entanto, ele mostrou que ele deveria ser batizado para dar o exemplo para as pessoas. Jesus foi o exemplo para nós. E assim como nós, adultos, pais, mães, professores, precisamos dar exemplo para os nossos filhos, para as nossas crianças. E Jesus, ele fez isso. Vamos aqui, ó. João tentou convencê-lo. Não, eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Eu vou batizar o Senhor? João falando para Jesus Cristo, né? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Era isso que Deus queria de Jesus Cristo, que ele fosse batizado por João Batista. Então João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Aqui a gente tem algumas coisas para a gente observar. A humildade de João, a humildade de Jesus. Jesus, ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus. E mesmo assim, ele deixou que João Batista, um ser humano, batizasse ele. Um exemplo de humildade. E outra coisa que eu acho bem interessante aqui é que no batismo de Jesus está presente a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, que é o próprio Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. E eu mostro para vocês isso aqui, ó. E Jesus viu o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então aqui a gente já tem Jesus, que é o Filho, o Espírito Santo de Deus, que desceu como uma pomba para pousar sobre Jesus. E ainda veio uma voz que disse, ó, este é meu filho querido, que me dá muita alegria. A gente tem aqui a presença do Deus Pai também. A presença da Trindade Santa reunida neste versículo de Mateus 3, 16 e o 17. A gente vê aqui a Trindade Santa e a humildade, porque Deus também, ele colocou para Jesus Cristo, né, sendo filho, fazendo parte da Trindade, Deus Pai colocou para ele que ele teria que ser batizado para servir de exemplo. E aí Jesus Cristo já fala, deixa que seja assim agora, porque essa é a vontade de Deus. Fala para João Batista. Então, a gente precisa passar esses valores para nossas crianças sobre algum respeito diante das regras, das leis, né? Ainda que a criança, ela não concorde com algumas coisas, ela precisa entender primeiro. Ouça para entender. É algo que eu digo para as crianças, ouça para entender qual é a regra que está sendo passada e por quê, para depois você questionar o porquê. E também eu falo isso para os pais. Procure, quando você fizer uma pergunta para o seu filho, principalmente no momento que você acha que acredita que seu filho fez algo de errado, ouça seu filho para você entender o que ele fez e por que ele fez. E não simplesmente para replicar, para retrucar. Ouça para entender e orientá-lo a fazer o que é correto. Seja humilde você também.
Seja exemplo para sua criança. Ouça e oriente. Quando você ouve o seu filho para entender o que aconteceu com ele, você está demonstrando também empatia. E aí você vai poder conversar com ele, demonstra empatia e humildade. E assim, humildade não é algo que você simplesmente vai dizer à sua criança, seja humilde, e ela vai ser. Ela talvez nem saiba o que é humildade, é muito abstrato para ela. Então, é muito mais interessante para você ensinar a sua criança com situações do cotidiano. Quando ela fizer algo que precisa de uma correção, ou até mesmo antes, você já ensina para ele, olha, faz assim, porque isso é ser humilde. Ouça seus avós. Seus avós têm muito a passar para você. Respeite os seus avós. Eles são mais velhos que você. Seja humilde para ouvir, para respeitar. Humildade também tem a ver com respeito, com o que o outro está falando para você ouvir e assim poder pedir ajuda e até mesmo desenvolver algo nesse sentido de criatividade, de superar obstáculos e mudar, até se for o caso, discordar dos seus avós ou de quem quer que seja, mas primeiro você precisa ouvir. E os avós são ótimos exemplos de humildade, porque eles conseguem conversar com a criança, né? Normalmente eles conseguem estabelecer esse vínculo de afetividade, de amorosidade com a criança, e aí ele consegue passar isso como um respeito para a criança. A palavra humildade tem a ver com reconhecer as limitações em si mesmo. Então, dentro de uma brincadeira em equipe, enquanto seu filho está brincando, ou antes mesmo da brincadeira começar, ensine ao seu filho sobre ganhar e perder. E quando ele perder, ele precisa reconhecer a vitória do outro, parabenizar aquele coleguinha que ganhou dele, para que ele não fique se sentindo ridicularizado, envergonhado por ter perdido. Ele precisa entender que um jogo, uma brincadeira, um vai ganhar, outro vai perder, e que o mais importante é brincar, é se divertir. E quando ele ganhar, ele também precisa aprender a ganhar e não ficar ridicularizando os outros. E às vezes a gente, até mesmo nós adultos, né? A gente ganha um jogo e aí quer ridicularizar o outro, quer dizer, você não sabe ganhar, você é burro, olha, coisas horríveis. E a gente precisa ensinar isso para o nosso filho, para as nossas crianças, que quando ele ganha, ele não precisa ficar se gabando daquilo que ele fez, se achando maioral, não. Uma hora ele ganha, em outro momento ele vai perder. E quando você estiver brincando com seu filho, deixe que ele ganhe algumas vezes, porque é importante isso para ele também, mas não deixe que ele ganhe sempre. Porque se ele ganha sempre uma brincadeira, quando ele vai brincar com os coleguinhas da escola, da igreja ou em familiares, ele também vai querer ganhar sempre. E isso não vai acontecer sempre. Em alguns momentos ele vai ganhar, outros vai perder, e é importante se divertir e cumprir as regras. Nada de ficar bagunçando o jogo todo e nem dizer que o outro roubou, por isso que ganhou. Não. A gente tem que ensinar para as nossas crianças a brincar honestamente, aqueles jogos em equipe, em dupla, brincar, fazer a brincadeira honestamente e nada de dizer que o outro roubou ao terminar o jogo porque o outro ganhou. E também não ficar se achando tão inteligente, o maioral, o melhor de todos, porque ganhou a brincadeira. Ensine o seu filho a ser humilde. Diga a ele que isso é humildade. Saber ganhar, saber perder. Se seu filho se chateia quando tira notas baixas e acha que o professor está perseguindo ele, diga a ele para se esforçar um pouco mais
e explique para ele que isso também é humildade. Diga para ele que os estudos vão levar ele a outro patamar, vai passar de ano, que ele vai melhorar as notas e que ele não deve ficar preocupado dizendo que o professor está perseguindo ele. Isso é humildade, reconhecer as suas próprias limitações. Borboletas no jardim, mariposas, algumas vezes vêm nos visitar em casa. Explique para o seu filho que nenhum desses animais pequenos ou insetos são piores, são inferiores do que os animais grandes, elefantes, tigres, leões, e que Deus ama todos os animais, criou todos os animais, e que a gente precisa também respeitar os animais e não maltratá-los. Isso também é humildade. Nenhum animal é superior ao outro. Nós, como seres humanos, fomos criados para dominar todos os animais, mas também precisamos respeitá-los. O domínio não é para nós maltratarmos os animais. Outra situação do cotidiano que você pode conversar com seu filho, como um sinal de humildade, é pedir desculpas. Mas isso aí não é tarefa fácil para ninguém. Nem para a criança e nem para nós que somos adultos. Se para nós já é difícil, você imagine, para uma criança ela precisa reconhecer que errou, reconhecer a sua limitação, seu erro, falar para a pessoa muitas vezes eu errei, às vezes a gente exige isso da criança, né? Peça desculpas e diga a ela assim, ó, eu peço desculpas porque eu te bati, porque eu gritei com você e eu não devia ter feito isso. A gente exige isso da criança, mas isso é fácil? Não é fácil. Então, a gente precisa conversar com a nossa criança que isso também é um sinal de humildade, mas que ela precisa fazer isso quando ela brigar com um coleguinha, bater, falar alguma coisa que magoe o coleguinha. A sua criança precisa fazer isso com o outro, pedir desculpas, porque é um sinal de humildade e, se possível, reparar o erro. De alguma forma, pensem juntos o que pode ser feito para reparar esse dano. E a gente está sempre conversando sobre essa questão de pedir desculpas. O quanto é difícil pedir desculpas, o quanto é difícil pedir perdão. E faça isso com a sua criança, mostrando para ela que isso é importante. Mas faça você também isso com a sua criança, quando você errar com a sua criança. E principalmente nas suas relações com outros adultos. Se você erra e não pede desculpas para sua mãe, para sua tia, para seu tio, para seu irmão, sua irmã, e a criança percebe tudo isso, às vezes ela vai falar, sabe o quê? Falta alguém pedir desculpas, falta alguém pedir perdão, porque você ensina isso para ela. Eu tenho uma criança que ia muito na minha casa, e aí tudo que eu fazia com ela, que eu falava com ela, quando eu estava na casa dela, ela falava comigo. Por exemplo, quando ela chegava lá em casa, eu sempre dizia, tire o chinelo. E aí, era meu vizinho, é meu vizinho, né? E aí, não tem problema eu falar sobre ele aqui, não. E aí, ele falava assim, tirava o chinelo, não tinha problema nenhum. E quando eu chegava na casa dele, ele dizia assim, tire o chinelo. E a mãe dele, às vezes, ficava morrendo de vergonha. Meu Deus, por que ele falou isso com você? Eu disse, porque quando ele chega na minha casa, eu digo a ele, tire o chinelo. Então, a gente está ensinando o tempo todo a criança. A criança, ela vai repetir isso em algum momento. Ela vai falar para você, tire o chinelo. Ela vai dizer para você, falta alguém pedir desculpas. Alguém brigou com outra pessoa aí, brigou com seu amiguinho, brigou com a titia. Minha mãe brigou com a titia e não pediu desculpas. Ela vai cobrar isso de você. E você deve dar o exemplo, você deve ser a referência para a sua criança, porque se você não fizer isso, você perde credibilidade com a sua criança. Acredite, ela vai dizer, oxe, minha mãe não fez, eu também não vou fazer. Por que eu tenho que fazer se meu pai não fez, se minha mãe não fez? Então, seja você o exemplo, seja você a referência do seu filho.
Não esqueça que você é o guia para boas ações, boas práticas de seu filho. Você é a referência. Então quer dizer que eu não posso errar nunca? Todos nós erramos. Mas a gente precisa reconhecer que errou e acertar o passo. Porque é isso que a gente exige das nossas crianças. Que ela reconheça que errou, que ela peça desculpas e que ela acerte o passo. Mude a rota. Não é isso que a gente quer? A gente precisa fazer. E não estamos aqui dizendo que é fácil. Fácil não é, não estamos aqui, como diz uns amigos meus, vendendo facilidades. Não. Pedir desculpas é difícil, reconhecer que errou é difícil, mas a nossa autoridade está naquilo que a gente faz e não naquilo que a gente simplesmente manda que o outro faça. É aquela história, se eu sei fazer, eu tenho autoridade para falar. Então, é isso que você precisa mostrar para a sua criança. Reconhecer que errou, pedir desculpas. E assim você vai conseguir construir um indivíduo, né, um jovem, um adolescente, muito mais autêntico e consciente dos seus erros, das suas limitações e também daquilo que ele é muito bom, porque todo mundo é bom em alguma coisa, mas todo mundo também tem limitações. É preciso mostrar isso para a criança, para que ela consiga desenvolver bons valores éticos e valores morais. Porque humildade é isso. É cair, é levantar, é saber que estamos aí para errar, para acertar, corrigir os nossos erros e também aprender com os nossos erros. Sendo mais tolerantes, aprender com as pessoas que têm mais experiência, admitir, né, que errou e perguntar para o outro como é que eu posso saber mais, como é que eu posso corrigir o meu erro. A história que eu contei no outro vídeo, que é a história de Nicodemos, que Nicodemos, sendo mestre da lei, vai perguntar para Jesus Cristo algumas coisas, e ele era uma pessoa que ele conhecia muito da Bíblia, mas ninguém sabe tudo. Estamos aqui para aprender e nos desenvolver enquanto seres humanos. Eu quero continuar nossa conversa, quero pedir para vocês tirar um tempinho com a sua criança para estudar um pouquinho sobre a humildade de Jesus Cristo diante da situação de João Batista, que ele mesmo foi batizado, pediu a João Batista para ser batizado. Converse com o seu filho, procure tirar momentos de rotina, momentos em sua rotina, que isso seja um exercício diário para você fazer leitura da Bíblia e trazer algo interessante para o dia a dia do seu filho. Eu trago aqui algumas conversas que você pode ter com o seu filho, a depender da idade da sua criança, para que ele se desenvolva. E se você tiver alguma outra conversa que você queira que a gente tenha aqui no nosso canal, deixe aqui nos comentários. Nós vamos conversar sobre os assuntos que vocês sugerirem. Não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui as suas sugestões, tá certo? Um abraço fraterno. Até mais!